pelo convite de estar com vocês nessa noite. Para mim é sempre muito bom, é sempre um prazer, por muitos motivos. Muitos deles o Marcos já trouxe, né? Por eu ter sido aluna aí da FEUSP, por ter sido na aula de educação física, na pedagogia, que eu me encantei pelo currículo cultural e trabalho com ele na escola, né, e por ter continuado aí estudando e aprofundando os meus conhecimentos a partir dessa vivência. E eu me lembro que foi ouvindo relatos de experiência que foi uma dos primeiros contatos que eu tive com essa modalidade de relato, de apresentação de relato, que eu me encantei muito por isso, assim. Então, é sempre muito bom estar aqui, compartilhando um pouquinho do que eu venho aprendendo e fazendo lá na escola. Então, muito obrigada. Eu vou, então, dividir a apresentação em 2 momentos. Eu vou apresentar o relato do futebol, que eu tematizei com as crianças no ano de 2018, né, ao lado do pesquisador Leonardo Duarte, que estava fazendo a pesquisa dele sobre o currículo cultural em ação na educação infantil, lá na escola que eu trabalho, que é a Nelson Mandela, e esteve ao meu lado acompanhando todos os momentos dessa tematização. E em seguida também vou contar um pouquinho como nós fizemos o trabalho nesse momento de educação remota devido à pandemia desse ano. Para apresentar o relato do futebol, eu preparei algumas imagens para ir mostrando para visualizar mais legal, né, para ficar melhor de ver. E esse relato também está na modalidade escrita lá no site do GPF, e também está na modalidade vídeo no canal do YouTube do GPF, para quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha depois. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí eu não vejo vocês. Então, caso alguma coisa não apareça, vocês me avisem, por favor, tá bom? Foi certinho? Foi. Tá ótimo. Obrigada. Então, eu e o Leonardo, a gente chamou esse relato, né, quando a gente foi escrever, de golaço, tematizando futebol na educação infantil, na Nelson Mandela. Como que nós fizemos a escolha pela tematização do futebol com as crianças? Em 2018, o projeto da escola, o projeto didático da escola, previa o estudo da vida do Nelson Mandela, né, porque seria o centenário dele, ele faria 100 anos, e como a escola se chama Nelson Mandela, nós fizemos um projeto em resgate da história da escola e da história do nosso patrono. E no primeiro semestre, com essa turma, que se chamava Turma Saturno, né, uma turma multietária, que nós não trabalhamos por séries, né, dividindo as crianças em série na escola, mas por agrupamentos. Nós tínhamos no primeiro semestre tematizado o samba, que era uma dança, por conta de alguns motivos que me fizeram escolher o samba no primeiro semestre. E aí, quando acabou a tematização do samba e a gente começa o segundo semestre, nós tínhamos acabado de viver no mês de julho e junho a Copa do Mundo de 2018, de futebol masculino. Né, e nós tínhamos assistido muitos jogos da Copa com as crianças na escola por cair no horário que elas estavam lá, né, e isso gerou alguns efeitos que eu fui observando na vivência da turma, né, então, a gente assistiu aos jogos juntos, depois, quando a gente voltou de férias, eu percebia que as crianças pediam muito para jogar bola na hora que a gente estava nas brincadeiras livres do parque, elas pegavam tampa de panela, de pote para ficar chutando. Eu já tinha tematizado uma dança no primeiro semestre, então pensei em tematizar uma outra prática corporal que não fosse uma dança. O Nelson Mandela anunciava muito nas suas falas que ele tinha no esporte, principalmente no futebol, uma ferramenta importante para unir
grupos étnicos e nações, enfim, e tudo isso me fez escolher, eu e o Leonardo, né, nos fez escolher o futebol para tematizar com as crianças. E aí, a primeira coisa que nós fizemos foi uma roda de conversa com as crianças para entender um pouco quais eram os saberes que elas já tinham sobre o futebol. E algo que ficou muito marcante nessa roda foi a questão da nacionalidade dos jogadores, né? Essa discussão que a França tinha ganhado, né? Que muitos jogadores não eram franceses, e na turma nós tínhamos uma criança boliviana, que era o Jason, que tinha acabado de chegar, né? E nós tínhamos esse olhar para essa criança de acolhida, né? Ele não falava português. E essa questão da nacionalidade estava aí atravessando tanto a presença do Jason com a gente, quanto a questão da Copa do Mundo, né? Será que todos os jogadores da seleção brasileira eram mesmo brasileiros ou não? Será que um jogador da França poderia jogar, de repente, numa seleção brasileira? Essas dúvidas circularam aí dentro da primeira conversa. E aí, então, eu e o Leonardo, no próximo momento, resolvemos dividir a turma para fazer pesquisa sobre a nacionalidade dos jogadores, né? Então, metade da turma ficou comigo e nós fomos nos computadores da escola fazer uma pesquisa sobre essa nacionalidade dos jogadores, principalmente da seleção francesa, né? Que tinham muitos jogadores que não eram, que não tinham nascido na França, tinham sido naturalizados franceses. E também a outra metade da turma foi recorrer aos jornais, às revistas, para procurar sobre isso, levantar hipóteses e pistas sobre a nacionalidade desses jogadores. E aí, depois, né, desse levantamento aí, nós discutimos essa questão a partir de um texto que eu e o Léo selecionamos nessa revista Placar, né, e que discutia justamente isso, a questão da nacionalidade dos jogadores da seleção francesa, né? Trouxemos mais uma vez a questão dessa criança que era o Jason e da família dele, discutimos questões de migração e partimos aí para a investigação do futebol. E aí, então, ainda tentando entender um pouco sobre quais significados as crianças tinham sobre o futebol presentes na gestualidade, nós perguntamos para as crianças o que precisava para jogar futebol. E elas responderam que era dividir em 2 times e ter uma bola. E aí, então, a gente dividiu em 2, eles se dividiram e elas em 2 times, nós entregamos uma bola e eles jogaram, né? E aí foi uma vivência super tumultuada, um empurra o outro, todo mundo corre em cima da bola, criança que não consegue encostar na bola, enfim. E aí, no final, nós sentamos e fomos discutir com as crianças como que tinha sido essa experiência, né? E aí, elas foram trazendo diversas falas que eu fui anotando nessa folha e nós penduramos no varal da sala de convivência, né? Então, algumas crianças foram falando que a bola passava muito perto da grade, que depois nós fomos entender que era a trave, né? E que a bola não entrava, que tinha criança que pegava a bola na mão, que eles tinham feito pouco gol, que faltou a barreira, que não tinha feito aquela cerca para defender o gol, que o gol lá da escola, né, a trave não tinha rede, e aí, que mais que apareceu de fala, né, que tinha acontecido gol contra, enfim. Então, nós trouxemos todas essas inquietações das crianças, dessa primeira vivência, para pensar como a gente poderia ir vivenciando de outras formas esse futebol, que nesse primeiro momento aconteceu assim. E aí, então, baseado pensando, olhando para esses registros dessas falas, eu e o Léo decidimos passar algumas partidas de futebol das seleções feminina e masculina para as crianças analisarem justamente essas questões que elas foram trazendo, da barreira, da falta, de colocar a mão na bola, né? Então, nós assistimos alguns trechos dessas partidas e aí a gente ia parando para conversar sobre essas falas que apareceram nessa roda de conversa e que a gente anotou naquele cartaz. Nós também conversamos disso com as crianças,
usando um tabuleiro de futebol de botão que eles encontraram lá no meio das brincadeiras, dos brinquedos, e a gente também usou para mostrar onde era a marcação do escanteio, enfim. E aí a gente foi vivenciando o jogo de modo a acrescentar tudo isso que as crianças iam apontando que seria interessante experimentar, né? Então, eles falaram que não dava mais para dividir em 2 times, que precisaria ser dividido em mais, e aí nós perguntamos para eles e para elas como, e aí chegamos à conclusão que a gente tinha que fazer 4 times, e dividimos em 4, aí jogavam 2, depois 2, né? As crianças mesmo iam falando, né, que elas tinham visto que não tinha que colocar a mão na bola, então se alguma criança colocava a mão na bola, elas se chamavam a atenção, e a gente foi, depois a gente acrescentou os coletes, porque elas sinalizaram que estava muito difícil lembrar quem era do time e quem não era, nós fomos discutir sobre isso, as crianças falaram que eu tinha que ter uma marca para mostrar de quem era de qual time, então nós levamos os coletes, né, e aí fomos construindo essas partidas. E aí tem um determinado momento dessa tematização que as crianças sabiam, né, que quando o Leonardo chegava, era a hora que a gente ia fazer alguma situação didática relacionada ao futebol, né, eles já conheciam muito o Léo, sabiam que a presença dele entrando lá na sala de convivência significava isso. E aí as meninas, em um determinado dia, viram o Léo chegar e falaram, futebol não, futebol não. Né, e aí nós fomos entender por que elas se manifestaram daquele jeito, o que aquilo significava. Elas falaram que estavam cansadas, que elas não queriam mais jogar, enfim. E aí, então, nós pensamos em trazer o futebol relacionado com a vida do Nelson Mandela, porque as crianças estavam muito encantadas por essa narrativa, né, do Nelson Mandela, que elas chamavam de vovô Madiba, né, e era uma figura de afeto muito importante para aquela turma, e aí, então, nós trouxemos a imagens do Nelson Mandela em situações, em jogos de futebol, enfim, né, as frases que ele falava sobre o esporte, para conversar um pouco sobre a vida dele, e para tentar corresponder a essa demanda que apareceu da recusa do futebol por parte de algumas crianças. Nós propusemos outras vivências também, além do futebol da quadra, né, que foi o futebol de botão e o pebolim. Nós montamos todas as peças do futebol de botão junto com as crianças, elas colaram os adesivos. Esse jogo de pebolim já tinha na brinquedoteca da escola, né, então nós fizemos essa vivência do futebol também, dessas outras modalidades. Uma criança da turma, que era o Alan, trouxe que ele jogava futebol com o pai no videogame, né, então, considerando essa fala, a gente também achou interessante trazer essa modalidade, e aí nós levamos uma televisão, pegamos lá da secretaria, conseguimos um jogo, e as crianças puderam vivenciar o futebol também no videogame. Elas, investigando outras maneiras de jogar futebol, nós encontramos, né, tanto o futebol de grama, né, vivenciar o futebol na grama, a escola tinha um gramado e esses golzinhos, então a gente fez vivências de troca de passes e de jogo na grama, e também na areia no parque, que era algo que eles já faziam, mesmo quando não eram os momentos específicos da cultura corporal. E na turma a gente também tinha a Giovana, que era uma criança com deficiência, e em vários momentos, várias situações de vivência de jogo, ela ficou de fora, né, e aí nós e algumas crianças foram sinalizando isso. Então, eu e o Léo também propusemos uma leitura de vários vídeos de outras modalidades de futebol para pessoas com deficiência, como futebol de 5, né, vídeos de crianças e jovens que jogavam futebol em cima de skate, que não tinham as pernas, né, futebol com aquelas cadeiras motorizadas para as pessoas cadeirantes, e aí nós jogamos para as crianças, né, como que a Giovana pode participar do nosso futebol.
E aí foram levantando diversas hipóteses, né? Vamos comprar uma cadeira igual a gente viu no vídeo para ela. Aí fomos pesquisar o preço, vimos que era muito caro, que a gente não tinha esse dinheiro, nem se a gente juntasse o dinheiro de todo mundo, a gente ia conseguir comprar. Aí outra criança falou, a Priscila pode carregar ela. A Priscila era uma VE, que dentro da prefeitura se chama auxiliar de vida escolar, que é uma pessoa que cuida da higiene, locomoção e alimentação das crianças com deficiência, e que acompanhava a Giovana em muitos momentos, e a gente foi problematizando que não era possível, que ela não ia aguentar, que a Gi não tinha sustentação do corpo para chutar essa bola, enfim, e aí nós chegamos nessa construção de colocar uma caixa de papelão, uma criança falou que tinha que colocar uma barreira de ferro na frente da cadeira, a gente falou que a gente não tinha uma barreira de ferro, como a gente podia adaptar, e aí chegamos aí na construção dessa caixa, né, que foi a maneira que a Gi conseguiu jogar futebol com a gente. E aí, também pensando na fala das meninas, né, que apresentaram uma certa recusa no futebol, as crianças falaram que, nós falamos que gostaríamos de trazer uma jogadora para conversar com as crianças, né, e aí elas pediram para nós se não podia ser a Marta, e aí nós falamos que não, que a Marta a gente não conseguiria contato, mas que eu e o Léo, nós tínhamos uma amiga, que era a Aline, que além de jogar futebol, ela também era árbitra, né, e aí que ela se dispôs a ir na escola para conversar com as crianças sobre a experiência dela com futebol. E aí a gente elaborou várias perguntas para fazer para a Aline, né, o Pedro, uma criança, falou assim, porque quando eu ligo a TV eu só vejo lá homem, 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 né, e aí a gente foi anotando essas falas, queriam saber como ela tinha conhecido o futebol, se ela apitava só jogo de menina, ou se ela apitava podia apitar jogo de menino também, se ela apitava jogo só de adulto ou de criança, e aí ela apresentou tudo isso, apresentou sobre o cartão vermelho e amarelo, sobre a roupa que ela usava, né, mostrou o livro de regras que uma árbitra tem que seguir, e foi respondendo essas perguntas das crianças que elas já tinham planejado e que também surgiram na hora. E aí, no final, ela disse para as crianças que queria muito apitar um jogo, se elas queriam que ela apitasse esse jogo, e aí ela saiu, se vestiu como árbitra, né, e aí ela apitou esse jogo para as crianças que enlouqueceram, assim, nesse momento com ela. E durante todo esse percurso da tematização, eu e o Léo fomos propondo alguns registros, né, alguns com intencionalidade, né, que as crianças têm esse portfólio individual, que elas fazem alguns registros que nós planejamos, professoras, então, como a gente estava tematizando futebol, também trouxe esses registros para essa documentação pedagógica, para também ir observando como as crianças estavam significando tudo isso que a gente estava construindo, e alguns desenhos espontâneos que elas faziam também em momentos livres, de brincadeira, que elas tinham acesso ao material, né, e aí a gente vai vendo quais são os corpos que estão representados, né, então é interessante, é uma leitura muito minha essa, né, claro, mas ver que nos desenhos aparecem meninos e meninas jogando juntos, que isso sempre foi uma coisa que aconteceu, mesmo sem a gente tocar nesse assunto, o percurso da bola, né, a presença da marcação da quadra, nesse registro de cima também foi o registro do futebol de botão, e esses registros iam auxiliando eu e o Léo a tomar as decisões dos próximos momentos. E aí, para finalizar, né, essa tematização, as crianças quiseram fazer um jogo em que nós convidaríamos outros adultos da escola para participar, e que eu e o Léo, a gente também jogasse, né, a gente jogou em outros momentos, mas naquele, as crianças quiseram exclusividade, né, então, nós convidamos a Tati, educadora da limpeza, o Vanderlei da secretaria, elas quiseram convidar uma outra turma para ser a plateia, né, para ser a torcida, então nós chamamos uma turma para assistir o jogo, teve uma equipe de arbitragem que marcava as faltas, o placar, as crianças iam revezando quem era a árbitra, né, e assim nós finalizamos a tematização. Teria muita coisa para contar, muito detalhe, né, foi algo que durou um semestre, mas